Olá, começa agora mais um programa Ecocenado. Você vai ver nesta edição o que são as chamadas áreas de ressaca da cidade de Macapá e qual é a sua função no equilíbrio ambiental. Tem a questão da saúde humana, aí envolvida, inclusive já houve um trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente há bastante tempo, sobre doenças de veiculação hídricas associadas a esses ambientes, essas áreas úmidas campestres, que são as ressacas. Em meio aos incêndios sofridos pelo Pantanal, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é sancionada. A norma é um conjunto de medidas que disciplina a prática controlada e consciente do uso desse recurso no meio rural. A educação ambiental de manejo do fogo, integrado do fogo, ela teria o condão de aproveitar muitas das técnicas de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, inclusive, que têm muitas vezes a necessidade de manejar o fogo para que o fogo seja controlado. E o cabeleireiro que usa folhas de bananeira em vez de papel alumínio para descoloração de cabelos. Ecossistemas que funcionam como zonas de transição entre terra firme e ambiente aquático, as áreas alagadas, ou regionalmente chamadas áreas de ressaca, estão presentes em pelo menos 22 pontos na cidade de Macapá, no norte do país. Quando preservadas, desempenham importante papel no equilíbrio ambiental, mas elas têm sido ocupadas de forma irregular, sofrendo alterações. Nós fomos até a capital amapaense conhecer essa situação. Única capital brasileira cortada pela linha do Equador. Macapá foi fundada no século XVIII e começou a crescer de forma relativamente ordenada ao redor da fortaleza de São José de Macapá, construída à época para proteger a Amazônia de invasores. Foi planejada com ruas largas e quadras definidas, mas com a criação do Território Federal do Amapá em 1943, especialmente nas décadas de 1970 e 80, a migração e o aumento populacional aconteceram muito rápido pelas oportunidades econômicas. A cidade é entrecortada pelas chamadas zonas de ressaca, pontos alagados que sofrem influências dos ciclos das chuvas e das marés. Elas têm duas finalidades. Primeiro, são canais de comunicação com o Rio Amazonas, aqui onde o Rio Amazonas termina, na Foz do Amazonas. E segundo, tem um papel específico na refrigeração da cidade. Devido à influência da zona de convergência tropical, a gente tem o período chuvoso e o período seco. Então, no período chuvoso, geralmente essas áreas elas vão estar alagadas ali, mais ou menos com 1 metro d'água, mais de 1 metro d'água. No período seco, essas águas elas ficam praticamente sem água e alguns locais é que você tem água, que inclusive tem uma importância nessas zonas mais rebaixadas, por exemplo, como nichos ecológicos, onde determinadas espécies da fauna e da flora ali, elas ficam se alimentando, convivendo dentro desses nichos. Tem espécies que usam essas áreas que ficam um pouco represadas de água durante o período seco para a reprodução. Mas essas áreas vêm sendo ameaçadas pela urbanização desordenada. Grande parte da população que não tem condições de pagar por moradia em terra firme ocupa esses espaços sem a infraestrutura adequada. O resultado é esgoto e lixo despejados diretamente na água. Tem a questão da saúde humana aí envolvida, inclusive já houve um trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente há bastante tempo, sobre doenças de veiculação hídricas associadas a esses ambientes, essas áreas úmidas campestres, que são as ressacas. Então esse é o primeiro fator, que é decorrente da ausência de um
saneamento básico específico para essas áreas, que tem que ter outro tipo, né, de adaptação, ou seja, tecnológica, mesmo inovação, para você fazer um saneamento para essas áreas. Além da questão de saúde, a gente tem que lembrar também que aqui na Amazônia, geralmente os recursos os recursos hídricos que a gente utiliza para abastecimento, elas são de águas superficiais. Então, se eu tenho contaminação dessas áreas, eu posso estar contaminando tanto o lençol de água superficial, né? E a gente tem também essa questão de fazer muito poços amazônicos, né? Que é essas águas retiradas do primeiro lençol. Então, se eu tiver com o tempo um acúmulo de poluição, ou seja, não só a questão de lixo, a gente tem que pensar em metais pesados, né? Que são altamente prejudiciais para a saúde humana, né? Então, isso vai trazer, essa poluição volta novamente para os seres humanos, além da questão que a gente tem os peixes, que a gente consome muito aqui no Amapá, né? Então, se a gente tiver essa poluição, isso também volta para a gente, né? Através da nossa alimentação, não só através da água, como através da alimentação. Com a poluição, a gente pode estar poluindo também, tanto a fauna quanto a flora local, e que no final vai desequilibrar o teu ecossistema. A Leuda mora há mais de 10 anos em uma casa de palafita no bairro de Congós. Para chegar na rua asfaltada, a comunidade de lá tem que passar por longas pontes de madeira. Nos vimos praticamente obrigados a comprar uma casa nessa área, por não termos as condições de comprar uma casa em área mais alta da cidade. A gente comprou a casa já pronta e mora eu e meu esposo, né? Na parte da frente, e na parte de trás mora minha mãe, meu pai, meus irmãos. Ela conta que tudo é descartado na água. O que vai do vaso é despejado no lago, a água da torneira, né? Água suja, tudo é despejado no lago. Tudo misturado ao mesmo tempo, né? Lixo, madeira, os tecidos domésticos que não necessitam mais, eles despejam ali no lago mesmo. E quando vem as cheias, o cenário fica ainda pior. Quando começa a chover, né, a gente já fica naquele alerta que pode encher, né, e entrar para dentro das casas. E levanta os móveis, né, o que dá para levantar a gente levanta por conta da cheia, né, que quando enche vem com tudo mesmo. E subir a própria casa também, vocês fazem isso? Sim. O meu irmão, ele já levantou a 3ª vez a casa dele, porque toda vez que chove, enche, né, e a casa dele fica submersa praticamente. Entra bicho, rato, saco plástico, garrafa, tudo vem junto, tudo quanto é lixo que não presta entra por dentro das casas. Nós temos a consciência de que quanto mais se joga lixo no lago e nos rios, mais vai ter prejuízo, principalmente para a gente, para as crianças e para a natureza, lógico, né? É um sufoco ficar morando assim, viver desse jeito, né? Dessa maneira, nesses lugares. A professora do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá explica a importância de uma estratégia nesses locais para a redução desses tipos de danos no meio ambiente. Teu planejamento ele tem que estar pautado ali em dados e em dados científicos confiáveis para você poder, por exemplo, construir uma obra. E a pergunta é, qual é a altura dessa obra que tu vai fazer que ela fique livre da inundação? Se você não tiver os dados técnicos científicos, como é que você vai dizer a que altura você vai construir essa tua obra? Então, são coisas que a gente tem que parar, passar e refletir. Até mesmo uma passarela construída numa área de ressaca, né? Tem que estar num nível livre da inundação, senão depois você vai tornar esse caminho, né, inviável para a população ou para qualquer acesso de qualquer serviço básico ali dentro dessas áreas. Se você pensa em passarelas, por exemplo, de cimento, né, depois essa passarela pode não te servir, você gastou um recurso público ali, que se tu tivesse feito outro tipo de obra, né, a passarela, mas com outro tipo de tecnologia social que a gente tem, né, que é de fazer as coisas de madeira, você tem, né, aí a possibilidade de você estar elevando, né, essa passarela mais facilmente. São esses tipos de pesquisa que o IEPA desenvolve. Então, ele faz, por exemplo, um mapeamento do meio físico, ele procura entender essa dinâmica desses processos, como elas operam no meio físico. E tem um grupo que trabalha também com toda a parte da fauna e da flora, né? E esse é o dado que dá suporte à política pública, ao planejamento. 3 iniciativas possíveis estão nas mãos do poder público, na opinião do senador amapaense Randolfo Rodrigues. O primeiro é exatamente a conscientização para o que não foi ocupado não ser ocupado. Segundo é garantir para as pessoas moradia digna.
Isso foi feito entre 2004, 2015 e 2016, com o advento do programa Minha Casa Minha Vida. De 2016 até 2022, os programas sociais de habitação do governo federal foram suspensos. Está se retomando agora, está se construindo novamente moradia popular. Então, para as pessoas saírem de lá, tem que ser dado dignidade, tem que ser dado casa, tem que ser dado moradia popular. Em terceiro lugar, tem circunstâncias que são irreversíveis, que o grau de antropização, de ocupação humana, torna impossível a retirada do lugar. Nesses lugares, tem que minimizar o impacto e garantir dignidade para as pessoas que lá moram. Com a chegada antes do previsto e de forma mais severa, a seca no Pantanal potencializou as queimadas no bioma nos primeiros 6 meses. Até o fim de junho, os incêndios atingiram mais de 700 mil hectares. No dia 31 de julho, o presidente Lula sancionou no município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a política de manejo integrado do fogo. Confira agora uma entrevista com um consultor legislativo do Senado sobre o assunto. Henrique, você foi o responsável pela elaboração dessa nota informativa a respeito da política. Assim que ela saiu, assim que ela foi aprovada, pelo Senado e encaminhada à sanção, o que exatamente é essa nota? Essa nota informativa, ela trata do que seria a política nacional do manejo integrado do fogo em perspectiva comparada com outros normativos. O fogo é muito importante estabelecer o que é o manejo integrado do fogo. Então, basicamente, a nota informativa teve o objetivo de estabelecer ou de resgatar esse conceito em perspectiva comparada do que seria só o manejo do fogo. Você manejar o fogo, pura e simplesmente, na perspectiva da prevenção, na perspectiva do controle quando o fogo já existe e na perspectiva da extinção desse fogo, é só um dos 3 pilares que fazem parte desse conceito mais amplo de manejo integrado do fogo. Então a gente também tem o eixo econômico, social e cultural do fogo, bem como a perspectiva ecológica, dos ciclos ecológicos do fogo. A proposta que deu origem à lei, ela tramitava aqui no Congresso desde 2018, E os incêndios que aconteceram no Pantanal esse ano acabaram acelerando a aprovação. A gente pode dizer, Henrique, que as principais causas dessas grandes queimadas são a forma como as populações tradicionais e os produtores rurais, para fins agropecuários, usam o fogo? Na verdade, a gente tem muito a aprender com as comunidades tradicionais. Eles são os principais responsáveis para a solução do problema. De fato, o problema existe à medida em que a gente tem produtores rurais que não sabem manejar o fogo de maneira adequada ou, inclusive, pessoas de perímetros urbanos que, de maneira criminosa, estabelecem pontos de queimada específicos nas vegetações brasileiras, falando especificamente no caso brasileiro, não tem a técnica de manejo do fogo, não tem uma educação de manejo do fogo adequada. A educação ambiental de manejo do fogo, integrado do fogo, ela teria o condão de aproveitar muitas das técnicas de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, inclusive, que têm muitas vezes a necessidade de manejar o fogo para que o fogo seja controlado, para que o fogo seja sustentável na perspectiva de segurança alimentar e nutricional dessas populações e trazer essas técnicas, portanto, para o manejo sustentável da agropecuária brasileira. Mas tanto essas comunidades como os produtores, os trabalhadores rurais, eles usam para fazer a limpeza da vegetação nativa. O objetivo deles é esse? Tanto a limpeza, mas também a própria plantação depende da queima controlada de povos tradicionais. Vou citar um exemplo. No bioma cerrado, que é um bioma dependente do fogo de maneira natural, muitas vezes, no período específico, geralmente no final do período chuvoso, é importante a comunidade tradicional controlar o fogo em determinadas áreas para que aquela vegetação submersa, que já está viva, ela possa florescer a partir do momento em que aquela
palha, aquela biomassa morta acumulada em determinados períodos, ela é queimada e abre espaço para esse florescimento que acaba, por sua vez, proporcionando perspectivas de segurança alimentar e nutricional para essas populações em dois sentidos. Seja no sentido da colheita dessa vegetação que está surgindo a partir do fogo que foi ali estabelecido, seja na perspectiva da caça que se alimenta melhor dessa vegetação que é mais nutritiva e que tem, portanto, melhores condições de uma caça com, inclusive, perspectivas nutricionais de carne muito mais saudáveis. E aí, tanto num caso como no outro, o problema é o fogo fugir do controle. Exato, né? São os incêndios que são focos de fogo descontrolados, né? Esse é o grande problema, não ter um manejo integrado adequado para literalmente administrar o fogo que acaba se propagando no incêndio em proporções de difícil controle muitas vezes. Qual que é a diferença da queimada prescrita para a queimada controlada? Queima controlada é aquela queima que tem o objetivo para você comungar criação de gado, de animais, criação ou plantação de árvores e arbustos e a própria perspectiva da agricultura para consumo. Quando você tem a mescla desses três pilares, a pecuária, a vida silvestre e a agricultura, a gente tem o que é esse conceito agro-silvipastoril. E a queima controlada, ela tem o objetivo de literalmente limpar o solo para proporcionar essa atividade econômica, que é uma das principais atividades econômicas do Brasil. A conjugação de agricultura com pecuária e floresta em um determinado espaço geográfico. Essa, portanto, é a queima controlada. A prescrita é a queima que acontece para fins de pesquisa ou de manejo propriamente do território. Quando você tem a biomassa acumulada numa perspectiva muito significativa em determinada área, que pode representar um combustível para queimadas que acabam proporcionando incêndios, perdendo, portanto, o seu controle, é necessário você limpar essa área por meio de queima prescrita. Para ambas as possibilidades, controlada ou prescrita, você precisa de uma autorização para realizar a atividade. Mas, fundamentalmente, as diferenças conceituais se encontram na perspectiva econômica da queima controlada e na perspectiva de manejo e de sustentabilidade para evitar incêndios na queima prescrita. Então, somente em alguns casos, pela lei, vai ser permitido o uso do fogo e, mesmo assim, com uma substituição gradual da técnica? A ideia da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é proporcionar tanto o manejo sustentável e seguro do fogo, por um lado, mas, por outro lado, na medida das possibilidades, proporcionar a substituição desse fogo por técnicas alternativas que muitas vezes são até mais produtivas. Eu vou citar alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, a compostagem. O que seria a compostagem? É aproveitar essa matéria orgânica morta, essa palha morta em cima da vegetação viva, para fazer reciclagem e transformar essa matéria orgânica, que é o alvo do fogo, de uma maneira geral, em adubo, em fertilizante, muitas vezes, que vai acabar proporcionando insumos fundamentais para a agricultura brasileira, né? A gente pode também falar de adubação verde, que é uma outra técnica que também está presente nessa Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, em que você planta algumas leguminosas no solo para aproveitar essa palha, essa biomassa morta como nutriente para elas, então ela vai absorver naturalmente essa biomassa morta e vai florescer por meio de processos ecológicos complexos, dependendo dos biomas, proporcionando também alimentos leguminosas especificamente para a população. Então você tem nessa Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo essas técnicas para a substituição do fogo. Agora o fogo também ele é permitido em épocas específicas, isso vai variar muito do bioma do estado, cada estado tem autonomia para estabelecer as suas próprias regras, os seus próprios parâmetros para que isso seja feito. Vou falar o exemplo específico do Pantanal, Mato Grossense, Sul Mato Grossense, que é um dos que a gente tem falado mais em função, inclusive, dos últimos incêndios no Pantanal. A época seca no Pantanal, o auge da época seca, ela é um período em que você não pode ter fogo nenhum, seja o prescrito, seja o controlado, seja o de povos e comunidades tradicionais, porque é a época em que qualquer
manejo de fogo, por mais que seja bem estabelecido, com técnicas avançadas, ele pode perder o controle muito rapidamente. Seja porque é uma época com umidade relativa do ar muito baixa, seja porque os ventos são muito intensos. Então, você não tem condições de ter um manejo de fogo seguro em épocas de seca. E aqui no Pantanal especificamente, ilustrando o exemplo, vai entre o final de julho até o final de outubro, meio de outubro. Isso é o que já existe ou é o que essa lei vai começar a valer agora? Isso já existe no caso do estado do Mato Grosso do Sul. No caso do estado do Mato Grosso do Sul, que tem 3 biomas brasileiros, você tem o Pantanal, você tem o Cerrado e você tem a Mata Atlântica. No caso especificamente do Pantanal, a legislação estadual proíbe qualquer uso do fogo entre julho, final de julho, até outubro, porque é a época mais sensível a incêndios nesse bioma que é tão rico. Inclusive é o que a gente tem visto aí de muitas dificuldades. E como nesse ano acabou vindo mais cedo, estava sendo permitido no período, né, em que a seca chegou. E acaba sendo também uma oportunidade da gente falar da própria mudança climática, que acaba alargando os períodos de seca e que, portanto, demanda adaptações das legislações e da gestão de cada estado, né? Então, nesse período específico de seca, que com a mudança climática pode variar, e a gente tem percebido que a seca começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde, é muito importante a gente ter as técnicas alternativas ao uso do fogo, para que nos períodos fora da seca, períodos chuvosos, aí sim a gente consiga ter um manejo controlado, sustentável do fogo. Tá certo, Henrique, eu agradeço de novo a sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Muito obrigado. Período de defeso é uma temporada em que as pescas esportiva e comercial, tanto em água salgada como em água doce, ficam proibidas ou controladas. Ele é definido de acordo com a época em que os animais aquáticos se reproduzem. O objetivo é preservar espécies, garantindo a manutenção das populações e o uso sustentável dos recursos naturais. Exemplos de período de defeso determinado pelo governo são a pesca vetada de robalo de 15 de maio a 31 de julho na Bahia e de 1º de maio a 30 de junho no Espírito Santo e da anchova no litoral sul do país entre 1º de dezembro e 31 de março. Durante essa temporada é garantido por lei ao pescador profissional artesanal o pagamento de seguro-defeso no valor de um salário mínimo mensal, para que ele tenha o seu sustento provisório. Quem descumprir o período de defeso pode ter que pagar multa dependendo da quantidade de pescado. Veja agora alguns destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Um estudo publicado no site World Weather Attribution reforçou que as mudanças climáticas têm aumentado a probabilidade e a intensidade das condições climáticas que alimentaram os incêndios florestais do Pantanal. A análise mostrou que o aquecimento tornou os incêndios de junho de 2024 40% mais impactante e cerca de 5 vezes mais provável. Entre as condições climáticas se destaca um junho mais seco, mais quente e mais ventoso. A venda de carros elétricos tem aumentado no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, os registros de emplacamento desses automóveis até julho deste ano já ultrapassaram o total de 2023. Ao todo foram 94.616 veículos. Em 2023, foram contabilizados 93.927 emplacamentos de carros elétricos durante todo o ano. O presidente Lula sancionou a lei que institui o Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, conhecido como hidrogênio verde. O texto trata da produção, certificação voluntária e dá incentivos tributários, entre outras iniciativas. Josué de Castro começou a ser cabeleireiro na adolescência. Assim como a maioria dos profissionais da área, o cearense não sabia que o descarte incorreto de papel alumínio, muito utilizado para tingimentos de cabelos, pode causar uma série de impactos negativos ao meio ambiente. Mas no início de 2022, Josué desenvolveu um novo método de trabalho. Ele passou a utilizar folhas de bananeiras para a montagem de mechas em cabelos.
Unindo o desejo de inovar junto com a paixão pela natureza, o cabeleireiro descobriu que a planta não só tem potencial de clarear, como também traz brilho e maciez aos fios. Ele também se atentou ao fato de que a bananeira precisa ser cortada depois que dá frutos, porque ela morre em pouco tempo e atrapalha o ecossistema ao seu redor. Assim, em vez de utilizar um material que leva centenas de anos para se decompor, Josué de Castro escolheu revolucionar o ramo da beleza com foco na sustentabilidade. A técnica já inspira profissionais mundo afora. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado.